Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo, para falar do duelo de tricolores nessa noite, teremos Fluminense e Bahia às 7 horas no Maracanã. O Bahia está com a vantagem, na primeira partida venceu por 1-0 e joga pelo empate para garantir a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Vamos trazer a Renata Fã, o Edu Dracena, o Cicinho, falando sobre a partida, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Bahia e dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago aí a provável escalação do Bahia. O Fluminense aí precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença logo mais às 7 da noite para classificar. Uma vitória simples do Fluminense leva essa decisão para os pênaltis e um empate garante o Bahia na próxima fase da competição nacional. O tricolor carioca vai contar com o apoio da torcida, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos, então uma expectativa de bom público aqui para o Maracanã logo mais às 7 horas da noite. O técnico Renato Gaúcho teve um bom tempo para preparar a equipe por conta dessa data FIFA, deu folga para alguns jogadores. Renato Gaúcho, que foi um dos críticos ao calendário, à sequência intensa de jogos do futebol brasileiro. Então é isso, logo mais tem Fluminense e Bahia. Aqui no Maracanã a gente acompanha bastante torcedores do Fluminense passando por aqui, falando pra gente que hoje vai dar fusão, então a torcida do Fluminense bem confiante para essa partida. O único desfalque pelo lado do Fluminense é o lateral direito Samuel Xavier, com uma lesão na coxa esquerda. Ele vai desfalcar a equipe tricolor por cerca de um mês, então o Guga deve ser o substituto. Já pelo lado do Bahia, Jean Lucas é dúvida, ele que serviu a seleção brasileira, esteve em campo ontem na derrota para a Bolívia, entrou no segundo tempo, falou que mandou uma mensagem para o Rogério Ceni e que está pronto para essa partida de logo mais. Mais informações a gente acompanha na reportagem a seguir. De um lado, uma equipe que teve tempo de sobra para se preparar durante a data FIFA. Do outro, um time embalado após conquistar a Copa do Nordeste no último fim de semana. Fluminense e Bahia decidem nesta quarta uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. No primeiro duelo entre os tricolores, melhor para o Bahia. Vitória por 1-0 na Arena Fonte Nova. Mesmo com a vantagem, o técnico Rogério Ceni disse que será preciso dar tudo em campo. Se você não for no teu limite, no teu máximo, você não tem chance. Jogar no Maracanã contra o Fluminense, sem intensidade, sem o limite de cada jogador, de cada atleta. Para avançar à semifinal, o Fluminense precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença no Maracanã. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis. Já o empate classifica o Bahia. Focar nesse jogo específico, que a gente sabe que é um jogo que pode nos levar para uma semifinal de campeonato, ainda mais Copa do Brasil, que é importante para todos nós, para o clube. Então, se a gente tiver todo mundo focado, voltado para o mesmo objetivo, a gente tem grande chance de fazer uma grande partida amanhã e trazer essa classificação para casa. O tricolor carioca tem o retrospecto a seu favor. Jogando em casa, o Fluminense venceu o Bahia em 17 oportunidades e só foi derrotado em 3. O duelo ainda terminou empatado 6 vezes. Para o jogo de logo mais, o técnico Renato Gaúcho deve repetir a mesma base da equipe que começou a partida em Salvador, com uma trinca de volantes. O desfalque é o lateral direito Samuel Xavier, com uma lesão na coxa esquerda. Guga deve ser o substituto. A provável escalação do Fluminense tem Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli e Nonato, Serna, Canóbio e Everaldo. Já o técnico Rogério Ceni poupou os principais jogadores nas finais da Copa do Nordeste e agora conta com força máxima. Jean Lucas é dúvida. Ele serviu a seleção brasileira e só se juntou à delegação tricolor no Rio de Janeiro na noite desta terça. Apesar disso, ele disse que está pronto para jogar. Já mandei mensagem pro Rogério aqui, falei que eu tô pronto, tô apto, vou chegar agora de madrugada no Rio e vou descansar, é claro.
E amanhã, 7 horas da noite, eu quero estar pronto no Maracanã para a gente estar conseguindo essa classificação. Por outro lado, Ceni tem uma lista de desfalques. O lateral Santi Arias, convocado pela Colômbia, Luiz Gustavo, que não está inscrito, Eric Pulga e Ademir, lesionados, além de Caio Alexandre, Eric, Canu e Juan Pablo, que estão em fase de transição física. A provável escalação do Bahia tem Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba, Nicolas Acevedo, Rodrigo Nestor ou Jean Lucas e Everton Ribeiro, Kaique, Cauli e William José. Olha, na minha opinião, é talvez o jogo mais equilibrado desse momento da Copa do Brasil, porque o Bahia tem a vantagem, mas o Fluminense, pelo que nós vimos num mata-mata, numa Copa do Mundo de Clubes, o time se superou, surpreendeu, foi muito longe. O Renato Gaúcho, ele é muito experiente em Copas e o Rogério Ceni querendo levar o Bahia pela primeira vez a uma semifinal de Copa do Brasil. Então, tá tudo muito disputado, apesar da vantagem baiana, Cicinho. Tá bem disputado, né? E essas equipes já demonstraram ao decorrer desse ano quando se enfrentaram, né? Empate com muitos gols. O Bahia leva uma pequena vantagem, mas assim, é um jogo que ainda está aberto porque Renato Gaúcho de um lado, Rogério Ceni do outro, dois treinadores acostumados, né, a vencer e vai transmitir isso para os jogadores. Então a esperança é de um grande jogo, mas eu vou colocar minhas fichas no Bahia. Olha, você vai com o mito. Exatamente, eu vou com o mito. Mas do outro lado por que tem... será? Você já quer dar o seu palpite? Agora que eu entendi. 2-1 Bahia. Edu Dracena, um dos melhores jogos que eu vi no Brasileirão, 3-3, na Bahia, entre as duas equipes. E agora, de novo, se enfrentando pela Copa do Brasil. Se enfrentando, Renata, e desfalcada, né, Bahia, né? Você perde o Caio Alexandre, que é um jogador importante, o Ademir, né? Você perde o Pulga, que são jogadores que têm profundidade, joga no contra-ataque também. Eu acredito que vai ter um pouco de dificuldade. Mas eu aposto no Fluminense, viu, Renato? Eita, placar? O placar é 2-1 pro Fluminense e vai pros pênaltis, o Fluminense passa. Eita, nós já... Vamos para o Rio de Janeiro com ele, hein? Rafael Henrique Torre. Tô brincando, Rafa. Rafael Marques, que está aqui com a gente para falar bastante do Fluminense que recebe o Bahia. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, sim. Bruno Vicari, parafraseando o imortal Nelson Rodrigues, o videotape mente, viu, Bruno Vicari? Um abraço a você, um beijo para Mari, um abraço para o meu queridíssimo amigo André Hernan, o fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center, na porta do Maracanã, palco do jogo de hoje, às 7 da noite, entre Fluminense e Bahia. Como diriam os antigos, um choque de tricolores. E a vantagem é para o da Boa Terra. O Bahia venceu o jogo de ida em Salvador pelo placar de 1-0 e, portanto, tem hoje uma boa oportunidade de, pela primeira vez na sua trajetória, alcançar uma semifinal de Copa do Brasil. Em outras 9 oportunidades nas quais o Bahia chegou até as quartas de final, foi eliminado, não avançou até a semifinal. O Fluminense, por sua vez, busca pela 7ª vez chegar aí à fase semifinal da competição mais lucrativa do futebol brasileiro. Segundo o Fluminense, foram vendidos antecipadamente para o jogo das 7 da noite, um horário que culturalmente não é muito bem recebido pelo torcedor carioca, 41 mil ingressos. Isso é um ótimo indicativo de Maracanã, com um excelente público para esse jogo decisivo de um Fluminense que vem de 3 partidas sem vitória na temporada contra um Bahia que vem embalado pelo atropelo para cima do Confiança na finalíssima da Copa do Nordeste e ainda com uma equipe alternativa. Esse é o gancho para eu dizer que o técnico Rogério Ceni, para o jogo de hoje, voltará com os seus titulares, menos alguns que estão entregues ao departamento médico ou na fase de transição. Casos do Ademir, do Eric Pulga, do Caio Alexandre, além do Santi Arias, que serve à sua seleção. O Fluminense não tem apenas o Samuel Xavier, um jogador entregue ao departamento médico, e com isso o Guga será o lateral direito titular para o jogo das 7 da noite. Muita polêmica envolvendo a indicação do Matheus Delgado Candansan, árbitro paulista, para comandar o jogo dessa noite. Tudo em função dos erros que ele cometeu na partida entre CSA e Grêmio, que, segundo
os torcedores gremistas, foi ele o responsável pela eliminação do Grêmio na Copa do Brasil em relação a um gol supostamente que não deveria ter sido validado, lance de pênalti e tudo mais. O Fluminense também questiona uma arbitragem recente dele no jogo contra o Vitória, em que ele não teria marcado um pênalti em favor do Flu. Enfim, os poetas dizem que águas passadas não movem moinhos, mas são elementos que eu trago para esse momento aqui, em que eu falo sobre a prévia do jogo de logo mais, repito, 7 da noite, entre Flu e Bahia. E tem muita gente nervosa na redação, hein? Bruno Vicari. Ronaldão e eu vamos palpitar. Antes, atenção, Brasil! Então daí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida de hoje entre Fluminense e Bahia. Tem tudo para ser um jogaço no Maracanã e o Esquadrão vai em busca da classificação. Deixa eu trazer aqui o campinho que o Jogo Aberto colocou aí do Bahia, né? No campinho tem... Deixa eu só diminuir a tela. No campinho tem o Ronaldo no gol, Gilberto na lateral direita, David Duarte e Ramos Mingo na zaga com Luciano Juba na lateral esquerda, Rodrigo Nestor ou Jean Lucas, Acevedo e Everton Ribeiro, na frente Kaique, Cauli e William José. É a provável escalação do Bahia para a partida de hoje. E aí, você concorda com essa escalação ou muda alguma peça? Deixa nos comentários aí, participa com a gente, sua participação ela é muito importante. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.